A partir de agora, a gente vai falaremos sobre como se tornar imune às críticas. Bom dia, Fátima. Importantíssimo você entender. Num processo de mudança de vida, num processo de uma escolha diferente da escolha normal das pessoas, é natural que você receba críticas. Tudo bem? Faz sentido? Vai ser normal. E aqui a primeira coisa que você precisa entender: aceitação. Escreva aqui, aceitação. Mas a aceitação é diferente de você simplesmente abaixar as suas orelhas e concordar com essas críticas. Você não precisa concordar, mas aceitar que as pessoas vão te criticar, sim. Aceitar que nessa jornada que você está se propondo a fazer, críticas irão surgir. Então, isso é importante para que você comece a entender que as pessoas são o que elas são. As pessoas são o que elas são. As pessoas, elas têm as suas histórias, as pessoas, elas têm aí as suas experiências e muitas delas se tornaram extremamente julgadoras como um recurso de defesa. Você conhece alguém assim que julga você o tempo todo? Isso é um recurso de defesa. Por quê? Para a mente, tudo se trata de, escreva aqui, sobrevivência. Tudo é sobrevivência. Então, ela se torna uma pessoa julgadora, ela ataca primeiro para não ser atacada. Isso é uma estratégia de sobrevivência. Mas claro que você não tem nada a ver com isso e é você que acaba sofrendo. Porém, é isso que eu quero que você compreenda aqui. Se você compreender isso, eu garanto para você que você você vai começar a lidar melhor com essas críticas. Você não tem o poder de mudar essas pessoas. Você não tem esse poder. Então, não é esperar que as pessoas parem de te criticar, mas é você se preparar para lidar com essas críticas. Você precisa se preparar para que essas críticas não te afetem, para que essas críticas não mexam com a sua autoestima. A Claire escreveu aqui, corajosamente, obrigado, viu, Claire? Quando você é criticada principalmente pela sua aparência física, isso mexe muito com o seu direito de existir. E isso faz com que a sua mente, que para ela tudo se trata de sobrevivência, ela fique insegura. Por quê? Porque você não está fazendo parte de um padrão que as pessoas acham que é o certo. Por isso, o primeiro pilar, olha, são 3 que eu vou falar aqui. O primeiro pilar que você precisa começar a trabalhar para que você seja imune às críticas. Bom dia, Ana Diniz, seja bem-vinda, Alice também. O primeiro pilar é, escreva aqui, fazer as pazes com a sua história. É fazer as pazes com a sua história. É tirar, é desativar as emoções relacionadas àquilo tudo que você já viveu, a tudo aquilo que você já ouviu. Porque assim, olha só, dentro do teu ambiente familiar, presta atenção. Aliás, hoje eu estou de chazinho porque eu tive uma noite péssima, estou bem mal aqui fisicamente, mas eu estou aqui porque eu gosto de estar aqui, eu quero estar junto com você. Mas hoje é chazinho, hoje não é café. Você precisa desativar as emoções relacionadas àquilo tudo que você vivenciou. Se hoje você é criticada, você sofre e você acaba acatando o que essas pessoas falam, é porque já existe um padrão. Escreva aqui, padrão. Existe um padrão. Esse foi o padrão que a sua mente criou para ser uma estratégia de sobrevivência. Então eu não rebato, então eu me calo, então eu sofro sozinha. E isso, claro, é muito perigoso. É muito perigoso. Então você precisa mudar o padrão, você precisa quebrar esse padrão. E normalmente você aprendeu a ser criticada, a ser desvalorizada dentro da sua casa. Isso, assim, é muito comum, infelizmente. A maneira como você era tratada pela mãe, a maneira como você era tratada pelo pai, a falta de afeto. Quando você não tem afeto, e o que é o afeto? É o carinho, é o cuidado, é dar segurança para a criança. Porque você tem que entender o seguinte, quando você nasceu como uma folha em branco e você não tinha autonomia para sobreviver sozinha. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Você não tinha autonomia para sobreviver sozinha. Você precisava de um adulto.
mamãe, papai, vovó. E dependendo do ambiente que você nasceu, muitas vezes um ambiente tóxico, uma família tóxica, você se tornou alguém que aceitou calada muitas coisas. E aí isso se tornou um padrão, porque a sua mente entendeu que isso garantiu a sua sobrevivência. Por exemplo, se você se tornou a rebelde, né, aquela que briga, você provavelmente teve o quê? Teve muitas dificuldades também para lidar com essa família, e provavelmente a sua mente fica muito mais insegura, ainda mais, por quê? Porque você está enfrentando o ambiente. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Até o cachorro aqui do lado está concordando, hein? Até ele está. Obrigado, hein? Muito obrigado pelos belos latidos a essa hora da manhã. Então entenda que fazer as pazes com a sua história é o primeiro pilar. Por quê? Porque você talvez tenha sido muitas vezes humilhada através de palavras. Sabe aquelas palavras que às vezes a mamãe, o papai diziam para você que você não era capaz, que você fazia tudo errado, que você era desastrada, que você fazia as coisas de qualquer jeito. Isso tudo foi se tornando o quê? O seu padrão. Você precisa compreender isso para começar a mudar essa interpretação, esse padrão. E enquanto uma emoção estiver ativa, você vai sofrer. Então, quando alguém, por exemplo, te coloca uma crítica, e aí você talvez adulto, você tenha consciência que é apenas a opinião das pessoas. Porque a crítica, presta muita atenção, é apenas uma opinião. Escreva aqui, a crítica é apenas uma opinião. É uma opinião da pessoa baseada nas histórias, nos aprendizados, nas experiências dela. A opinião dela não reflete de verdade quem você é. E aqui, o segundo pilar, você precisa de autoconhecimento. Escreva aqui, autoconhecimento. Porque você talvez não se conheça verdadeiramente. Você ache hoje que você é tudo aquilo que a mamãe, o papai e as pessoas ao seu redor falaram para você. Você talvez hoje acredita que você não é capaz. Você talvez hoje acredite que realmente você é um desastre, que você é um fracasso, e você não é isso. Só que você, para não sair desse padrão, você aceitou. Você aceitou ser criticada, você aceitou ser desvalorizada. E isso precisa ser interrompido. E o segundo pilar é autoconhecimento. Quando eu me conheço, quando eu sei verdadeiramente quem eu sou, a sua opinião, ela não mexe comigo. Nem positivamente e nem negativamente. Quer ver? Eu vivo isso muito aqui hoje. Né? Eu tenho uma audiência razoável e eu recebo muitos elogios. Mas eu recebo também muitas críticas. E verdadeiramente, nenhum nem outro mexe comigo. Eu fico feliz, claro, pelos elogios, mas eu não me seduzo por eles. Entende a diferença? Eu não fico acreditando que eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Então, não é a sua opinião que vai mudar o meu comportamento. Por isso que autoconhecimento é tão necessário neste processo. Autoconhecimento é fundamental para que você possa verdadeiramente saber que aquela opinião é apenas uma opinião baseada na experiência, nas histórias que aquela pessoa viveu. Isso faz sentido para você? Agora, existe uma coisa importante aqui. Terceiro pilar. Você vai precisar fazer escolhas. Escreva aqui, escolhas. Você precisará fazer escolhas. Existem ambientes que são muito tóxicos para você. Existem ambientes em que a crítica ela é muito pesada. Alguém aqui se identifica com isso? Escreva eu aqui. É um ambiente muito difícil para você se manter. E aqui lembra de algo que eu falo todos os dias. Tudo se trata de sobrevivência. E a sua mente precisa cuidar da sua energia, do seu gasto de energia. A gente está gastando energia o tempo todo. E é a energia que faz com que a gente haja no mundo. Então, por exemplo, hoje, nesse momento, como eu falei para você, eu tive uma noite bem difícil, eu estou bem debilitado. A minha energia deve estar uns 40%, porque eu dormi pouquíssimo à noite, muito pouco.
a minha energia está mais baixa. Obviamente, se eu não repor essa energia ao longo do dia, sei lá, 3 da tarde eu vou dormir e vou acordar só no dia seguinte. Entende? Essa energia, ela precisa ser cuidada e você está gastando ela, por exemplo, vivendo num ambiente tóxico para ter autocontrole. Escreva aqui, autocontrole. O autocontrole ele é necessário para que você viva em sociedade, senão você não consegue viver em sociedade. Esse autocontrole, quanto mais você usa, mais gasto de energia. Por isso, bom, a Claire, já vou te responder. As críticas vêm da família. O que fazer? Você vai precisar, primeiro, como a gente falou aqui, fazer as pazes com a sua história. Você precisa desativar as emoções relacionadas a essas críticas que você ouviu ao longo da sua vida. Segundo pilar, autoconhecimento. Saber quem você é de verdade. 3. Fazer escolhas. Porque talvez, Claire, você vai ter que criar estratégias para minimizar os efeitos dessa família tóxica na sua vida. Então você vai precisar, talvez, você não pode talvez estar o tempo todo com eles. Você vai ter que criar estratégias para que você se afete o mínimo possível. São as escolhas, são as decisões. Ai, ô gata, mas eu não tenho coragem, a minha mãe, é o meu pai. Pois é, mas mãe e pai também é tóxico. Assim como os filhos também são tóxicos. Todos nós temos o nosso grau de toxicidade, pode ter certeza. Ninguém aqui é anjinho, não. Pode ter certeza disso. Nós temos o nosso grau, sim, de toxicidade. Agora, é uma escolha minha ficar ou não perto dessa família tóxica. E aí eu tenho que fazer essas escolhas. Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Talvez eu precise me desconectar de pessoas, de grupos. Eu preciso criar estratégias. Criar estratégias para quê? Para que eu lide bem com essa situação. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei o meu processo, eu tinha um grupo de amigos que era um grupo, hoje eu vejo, né, na época também já havia, né, mas extremamente tóxico para mim, para os meus objetivos. E eu tive que me afastar, foi uma decisão difícil, mas eu me afastei. Eu me arrependo? Não. Mas eu tenho que entender também que os ciclos se fecham. Escreva aqui, os ciclos se fecham. Essa história que a família, né, é para sempre, ela é bonita, ela é poética, sem dúvida nenhuma. E eu não estou dizendo para você não honrar sua mãe, honrar o seu pai, claro que sim. Mas você precisa cuidar de si. Ainda mais se você tem, por exemplo, um filho ou uma filha, você precisa cuidar da saúde mental e emocional deles. Por quê? Porque eles também estão sendo afetados por essa toxicidade. Então você precisa fazer escolhas e é você que tem que tomar essa decisão. Não é esperar que o outro mude. Essa é a maior ilusão que existe. Um dia os meus pais, a minha família vai me entender. Não, não vai. Não vai. Saia dessa ilusão. É você que precisa se tornar imune às críticas. E aí, fazer as pazes com a sua história, ter autoconhecimento e tomar decisões, isso vai criar algo que é fundamental nesse processo para você não se abalar mais com as críticas, que é blindagem emocional. Escreva aqui, blindagem emocional. Fazer as pazes com a sua história, mais autoconhecimento, mais força para você tomar decisões, fazer escolhas, isso cria uma casca, isso cria uma espécie de proteção, blindagem emocional. É uma armadura, é como uma armadura. A blindagem emocional ela vai te proteger exatamente dessas críticas. A blindagem emocional ela vai te proteger dessas falas que muitas vezes, hoje sem blindagem emocional, te atinge. Alguém aqui se identifica com isso? Você fica sofrendo por dias, às vezes semanas. E é apenas uma opinião. Não, mas é uma opinião que mexe comigo. Mexe porque você tem uma emoção ainda ativada relacionada a isso. Por isso que fazer as pazes com a sua história é tão importante. Por isso que é tão importante. Faz sentido isso para você? Quer ver? Eu vou te contar uma história. Na minha infância, eu sempre detestei ser chamado de japa. Sempre detestei. Porque vinha de uma maneira, obviamente, pejorativa. Sempre detestei. E eu jogava futebol de salão. E, modéstia à parte, um excelente jogador.
E na época que eu jogava, menino, tinha um jogador de futebol do Japão que veio jogar aqui no Brasil, mais especificamente no Santos, aqui de São Paulo, chamado Kazu. E esse Kazu fez um sucesso, primeiro porque ele era japonês, ele era também um bom jogador, ele joga até hoje, só para você ter uma ideia, ele joga até hoje profissionalmente, é o jogador mais longevo da história. E aí todo japa, que antes era japa, virou Kazu. E eu detestava isso. Eu detestava isso. E aí o que acontecia? Quando alguém me chamava de japa ou de Kazu, aquilo para mim era uma ofensa. Aquilo mexia comigo. E aí por isso que quando eu fiz as pazes com a minha história especificamente disso, isso tinha relação com a minha ancestralidade, né? Para quem entende um pouquinho ou gosta um pouquinho de constelação sistêmica e familiar, isso vinha da época que os meus ancestrais, eles viveram, né, vieram para o Brasil, vindo da Segunda Guerra Mundial, e aqui, né, o Brasil num primeiro momento apoiava a Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini e o Japão. O Brasil fazia parte disso, e aí num dado momento da guerra o Brasil muda de lado. E aí os japoneses, assim como os italianos, assim como os alemães, eles acabaram, né, sendo muito discriminados, muito taxados, né, de várias maneiras. E isso eu trazia da minha ancestralidade, né, do aprendizado familiar. E depois que eu fiz as pazes, eu mudei essa interpretação que existia aqui. Cara, você quer me chamar de japa, você me chama, não altera o meu humor, entendeu? Porque eu sei quem eu sou. Porque o japa vinha do quê? De uma maneira pejorativa, né? E aquilo me afetava por quê? Porque eu ficava revoltado com aquilo. Mas hoje eu sei quem eu sou. E eu tenho muito orgulho hoje da minha origem, da minha ancestralidade. Antes eu não tinha. Demorou muito tempo para que eu tivesse realmente orgulho, né, da minha ancestralidade, desse lado oriental, que eu sei que é tão... Isso faz uma diferença muito grande na minha vida, né, uma coisa mais centrada no meu trabalho. Então, assim, eu sofria quando as pessoas me chamavam de japa, por quê? Porque a emoção estava ativa. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Por isso, você precisa primeiro fazer as pazes com a sua história. Depois, autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é. E 3, você precisa fazer escolhas, você vai precisar tomar decisões. Tudo isso cria a sua blindagem emocional. E aí quando você tem a blindagem emocional, você está imune a essas críticas. Você não vai sofrer. Porque o grande problema é você ficar no sofrimento. Faz sentido isso para você? É você sofrer. Quando você sofre, você perde energia, você paralisa, você não faz absolutamente nada. A vida acontece quando você está fora desse ciclo emocional de sofrimento. E aqui que eu quero que você entenda. Você precisa de preparação. Escreva aqui, preparação. É a preparação que vai te levar para um próximo nível. É essa preparação através de blindagem emocional. Não queira enfrentar as críticas de maneira despreparada, porque você vai perder. Muita gente acha que coragem é você ser destemido, destemida, e não é. Coragem de enfrentar o que as pessoas dizem, coragem de enfrentar as críticas que elas dizem para mim, isso aí provavelmente vai gerar uma reação muito mais violenta e você vai sofrer do mesmo jeito ou até pior. Preparação é quando você ouve a crítica e é como se ela batesse aqui e voltasse. Isso é ter blindagem emocional. Quem precisa ter blindagem emocional aqui? Escreve eu aqui só para eu saber. Quem precisa ter blindagem emocional? Blindagem emocional muda o jogo da vida. Muda o jogo da vida. Blindagem emocional, que é o domínio dos seus medos, o domínio dos seus pensamentos, porque tudo começa através de um pensamento, o domínio das suas emoções, isso vai te tornar o quê? Alguém preparada para agir. Ótimo, várias pessoas aqui. Bom dia, Suzana, seja bem-vinda. Várias pessoas querem ter blindagem emocional, mas aí você precisa entender uma coisa. Blindagem emocional vem de uma decisão, criar blindagem emocional vem de uma decisão de sair verdadeiramente do sofrimento. E você já decidiu isso?
Porque hoje você está aqui comigo porque tem um sofrimento na sua vida. Você não está aqui à toa. Você está aqui porque existe algo que você não está conseguindo romper sozinha. Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido. Porque se você já soubesse, você não estaria sofrendo e você não estaria aqui. Você não precisaria estar aqui me ouvindo. Você está aqui porque você não está conseguindo romper. E é por isso que eu quero que você entenda que você só rompe se você se preparar. Não tem outro jeito. Pare de acreditar em soluções mágicas. Pare de acreditar em caminhos fáceis. Pare de acreditar que a sua vida vai mudar de um dia para a noite. A gente precisa entender que a vida é um processo. Escreva aqui, a vida é um processo. É um processo. Existem vários processos. A gente precisa respeitar os processos. Para algumas pessoas mais preparadas, esse processo vai ser, digamos, mais curto. Mas isso não significa que vai ser mais fácil. Todo o processo de mudança é difícil. Todo o processo, ele te dá a chance de crescer desde que você esteja preparada. As pessoas querem correr uma maratona do nada. Ninguém corre uma maratona do nada. Ninguém consegue fazer isso. Então, não tenta pular o processo. Não tenta pular o processo. Sabe por quê? Porque senão você vai se frustrar mais uma vez. Isso, já que não existem soluções simples para decisões complexas. Excelente. Não existem soluções simples para decisões complexas. Você precisa se preparar para valer. E você tem que estar disposta a pagar o preço. A pagar o preço. Por isso que eu digo, às vezes você vai ter que se desconectar sim de um ambiente tóxico. Mas é a minha família, o gato, é a minha mãe, é o meu pai. Sim, mas eles se tornaram aquilo que eles vivenciaram. Eles são o resultado das experiências que eles tiveram. Provavelmente uma infância difícil, uma infância sem afeto, uma infância também de muitas críticas. Você já percebeu que você repete vários padrões da mamãe e do papai? Quem aqui se identifica com isso? Você tem vários padrões. Por quê? Porque você era uma folha em branco quando nasceu. Você não sabia o que era certo, errado, bom, ruim. Alguém te ensinou isso. Então, respeite o processo. Respeite o processo. Respeite a caminhada. Se prepare de verdade. E saia do vitimismo. É a ação que gera transformação. Não adianta você estar aqui, como eu sempre digo, me ouvindo, e não entrar em ação. E não fazer nada. Nada. Não adianta. Fazer as pazes com a sua história? Vai lá e faz. Ô gata, como que eu faço isso? Tratar a causa. Você precisa ressignificar. Hipnoterapia é um caminho. Vai lá e trata a causa. Ressignifica isso. Muda essa interpretação para você se libertar. Muda essa interpretação para você ter uma vida diferente a partir de agora. Os dias estão passando, os anos estão passando e você está aí nesse sofrimento. É a ação que gera transformação. Decida verdadeiramente sair desse processo de sofrimento, dessa bolha de sofrimento. Decida verdadeiramente. Para valer. Não negocia mais a sua vida, os melhores anos da sua vida, vivendo uma vida de poucas alegrias, uma vida que está te adoecendo. Porque essa vida que você está vivendo hoje, ela está te adoecendo, sim. Ela está te adoecendo, sim. Para de empurrar isso com a barriga, para de procrastinar as decisões que você precisa tomar. A procrastinação é um dos maiores males da humanidade. Quando você adia algo que é importante para você. Você muitas vezes adia não porque você é preguiçosa. Você não procrastina porque você é preguiçosa, que você não quer nada com nada, porque as pessoas dizem isso para você. Faz sentido? As pessoas falam para você, você é um procrastinador, uma procrastinadora, você não quer nada com nada na vida. Não. Porque existem histórias, existem inseguranças, existem medos que você talvez carregue e te deixe inseguro para agir. Te deixe inseguro para agir. E você precisa recuperar a sua, escreva aqui, confiança. É por isso que as pessoas que fazem o programa Blindagem Emocional, elas saem muito mais confiantes do processo. Mas elas não saem mais confiantes porque existe lá uma dose de motivação, aquelas palavras motivadoras, nada disso.
É porque elas estão o quê? Agindo. A ação vai gerando a motivação. Não é a motivação que tem que gerar a ação. Escreva que a ação gera a motivação. Então isso vai gerando confiança. Você vai confiando mais em si, você vai confiando nas suas decisões, você vai confiando nas suas escolhas. Ô gata, mas eu tenho medo de errar. Todos nós temos. Eu também tenho medo de errar. Só que eu domino ele. Essa é a diferença. O medo de errar vem, mas eu domino, porque eu sei que é um medo imaginário. Porque se eu olhar, talvez o desafio que eu tenho hoje, eu olho e falo o seguinte: beleza, hoje eu não estou ainda preparado para isso. Um exemplo é a maratona que eu estou me preparando para correr. Muitos de vocês sabem. Eu estou me preparando. Hoje, se tivesse uma maratona hoje para correr, hoje realmente definitivamente não dá. Porque eu estou bem mal fisicamente aqui, tomando chazinho, inclusive, porque eu tive uma noite péssima. Mas, hoje que eu digo, hoje eu não estou preparado para correr uma maratona. Isso me dá medo de não conseguir? Não. Porque eu sei que eu estou me preparando, eu tenho um plano, eu tenho metas, e eu estou trabalhando todo dia para construir essas metas. É a casa de tijolos dos 3 porquinhos. Você talvez esteja acostumada a querer construir a casa de palhas ou a casa de madeira. Só que o que acontece quando existe a casa de madeira ou a casa de palha? O lobo mau vem, ela é frágil, ele assopra e a casa desmonta. Então não queira a facilidade. Não queira a facilidade. Respeite o processo. Queira construir a sua casa de tijolos, porque quando você tiver a sua casa de tijolos, o lobo mau pode vir, as críticas podem chegar, mas você a sua casa não cai. Faz sentido isso para você? A Maica Márcia, por que você teve uma noite péssima? Eu acho que eu estou com alguma intoxicação alimentar. E aí passei a noite literalmente no banheiro, dormi mal, fisicamente tô bem cansado, energia bem baixa aqui, mas eu queria estar aqui com vocês porque isso aqui eu sei que é importante para você que está aqui me escutando e não custava nada eu me forçar um pouquinho mais, não tem problema, não tem problema. Mas obrigado, viu? Obrigado pela preocupação. Então entenda que você precisa respeitar o processo. Você precisa respeitar o processo para você sair dessa vida de sofrimento. Você está disposta a pagar o preço? Sim ou não? Escreve aqui. Mas seja verdadeira. Disposta a pagar o preço? Porque pagar o preço é você fazer escolhas, é você tomar decisões, é você se preparar, é você fazer coisas que você nunca fez, é você buscar conhecimentos que você não tem. É difícil. Para quem hoje, eu tenho o grupo da Comunidade Coragem, né, que está fazendo a nova blindagem emocional, sabe muito bem. A Zenilda tá, legal, a Jaque sim, a Maica Márcia sim, disposta a pagar o preço, exato, é isso. Você precisa estar disposto a pagar o preço para se preparar para o processo. Porque se você não passar pelo processo, nada vai mudar. É impossível você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. É impossível. Se você quer ter um resultado diferente, você precisa fazer coisas diferentes. E você hoje talvez não tenha feito porque te falta preparação. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu sempre digo, eu tô aqui falando disso para você, mas há 10 anos eu estava aí do outro lado. Claro que há 10 anos não tinha, né, essa profusão de lives, né? Acho que nem tinha isso. Na época, assim, tinha no YouTube, no Instagram não. Mas eu tô aqui hoje não porque eu sou melhor que você. É porque 2 fatores. Provavelmente comecei antes que você essa busca da preparação. E 2, eu sou consistente. Por exemplo, estar aqui hoje, mesmo não estando 100% fisicamente, é consistência. Isso aqui traz para minha mente uma força muito grande. Porque eu poderia ficar hoje na cama, falar, pô, eu tô mal, eu não tô bem, dormi mal, tô enjoado, dor de cabeça. E eu tenho certeza que vocês entenderiam.
mas eu não posso perder a minha consistência. Talvez essa não seja a melhor live que eu fiz na minha vida, essa talvez não seja a live com maior energia. Tá tudo bem. Mas eu estou construindo um tijolinho aqui hoje importante da consistência. Eu não deixei que as minhas desculpas me tirassem algo importante para mim. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então coloca aqui o seu principal aprendizado. O que você aprendeu hoje com a nossa conversa? Raquel, seja muito bem-vinda. Marcos Tavares também, sejam bem-vindos. A Jaque, é impossível você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Sim. A Paula, oi Paula, obrigado. A Paula está fazendo desenhos maravilhosos aqui das lives, muito legal. Obrigada por estar aqui hoje. Gratidão, essa semana tive grandes mudanças, gratidão, que bom. Coloca aqui o seu aprendizado para você compartilhar com as pessoas que estão aqui. As pessoas vão aprender com o seu aprendizado também. Coloca aqui o seu aprendizado, o que você aprendeu dessa nossa conversa de hoje. A Ilane Araújo, minha mentorada, seja muito bem-vinda, que bom que você por aqui. Excelente. Coloca aqui o seu principal aprendizado, o que você aprendeu da nossa conversa de hoje. Quero ver aqui o que você aprendeu. Deixa eu ver aqui alguns comentários antes. Deixa eu ver o que ficou para trás. A vida é um processo, diz a Ana Souza. Isso, Ana. A vida é um processo. É um processo. E a gente precisa aceitar isso. Não espere as coisas rápidas. As coisas rápidas. A Jaque, uma opinião é apenas uma opinião, sim. E você entende isso quando você está preparada, quando você tem blindagem emocional. Aí você entende, a opinião é apenas uma opinião. Quando as pessoas te elogiam, é uma opinião. Então você não pode se iludir achando que você é aquilo que as pessoas estão falando. E eu sei que muitas pessoas falam para outras com todo o amor, com toda a admiração, mas muita gente se ilude. Muita gente acha que ela é mais do que aquilo. É apenas uma opinião, assim como uma crítica. Então hoje eu lido muito bem com as duas coisas. Tanto o elogio quanto a crítica. Eu não me seduzo pelo elogio e também não me abalo com a crítica. Eu até gosto dos meus processos, eu até gosto dos meus haters de estimação. Tenho os meus haters de estimação, gosto deles. Às vezes alguns são divertidos, alguns são agressivos, mas tá tudo bem. É a opinião deles, não tem nada a ver comigo. Deixa eu ver aqui a Maica Márcia. Aprendi a me aceitar, estou no processo de me blindar. Excelente. Aceitar que você é o resultado das suas histórias, das experiências que você teve, das relações, da infância que você teve. E isso que você precisa olhar. Qual é o padrão que se tornou preponderante na sua vida? O padrão de aceitar ser humilhada, desvalorizada e ficar calada? Então, se esse é um padrão, você precisa mudar esse padrão. Tudo bem? Bom, eu vou encerrar a live de hoje porque realmente estou aqui no bico do corvo, mas eu te agradeço aqui, te peço desculpas, não foi talvez a melhor live que eu poderia dar a você, mas estive aqui de coração para você. A Paula, aprendendo e me preparando para a blindagem emocional. Boa, ó, já anota aí na agenda, 25, 27 e 29 de março tem o Mapa da Coragem, que vai ser um evento gratuito que você vai ter muito conteúdo lá e já vou te adiantar, você vai ter a chance de entrar para a próxima turma. A última vez que eu abri turmas da blindagem emocional foi em maio do ano passado. Só para você ter uma ideia, tem quase um ano aí que eu não abro, porque a gente estava reformulando, agora é diferente o programa, é um programa de um acompanhamento mais longo, exatamente para você mudar a sua vida de verdade. Tá bom? Obrigado pelas melhoras, um grande abraço, tchau!